irmãos, aqui quem vos fala é missionária Nádia. Mais um dia na presença de Deus. Já agradeceu hoje pela vida? Eu costumo começar meus vídeos sempre agradecendo, né? Os meus vídeos e o meu dia agradecendo a Deus somente por ter acordado. Hoje nós vamos estudar uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos 16:16. Glória a Deus, aleluia! Hoje está meio barulhento aqui, irmãos, porque tem um pedreiro aqui arrumando umas coisas. Glória a Deus, aleluia. Onde fala sobre a cura de uma jovem adivinhadora. Todo mundo conhece essa passagem, mas vamos lá. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Glória a Deus, aleluia. E no 19 diz assim: vendo seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com vara, e depois lhe deram muitos açoites. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu seus pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Glória a Deus, aleluia. É um trechinho meio longo, né, irmãos? Mas a gente aprende muito aqui, né? Paulo e Silas, por propagar o evangelho, né, por libertar uma menina possessa por um espírito maligno, um espírito adivinhador, foram julgados e ao mesmo tempo condenados, né, pela multidão e por aqueles senhores, a qual, né, o lucrinho deles acabou naquele momento. Então, aqui o que faz nós trazermos para o dia de hoje essa passagem? Muitas das vezes você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, às vezes você vai ser maltratado porque você está fazendo aquilo que é certo. Quem de nós nunca passou por uma situação? Eu já passei por várias situações e passo ainda, né? De ser perseguida só porque eu estou pregando a palavra, só porque eu não agrado o meu jeito de eu pregar para as pessoas, eu não sigo, né, sei lá, o que eles imaginam que deve ser pregar a palavra. Tem muitas pessoas que são perseguidas dentro das suas empresas, porque é o único cristão que está ali. Tem pessoas que são perseguidas dentro da sua casa pelos seus, porque é a única pessoa que está nos caminhos do Senhor. Então tem muitas pessoas, né, que nos perseguem, falam mal de nós, nos maltratam. Nenhum, né, de nós foi jogado no cárcere que nem Paulo e Silas, nenhum de nós foi açoitado, né, com varas. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas das vezes nós somos açoitados por palavras. Muitas das vezes a gente é açoitado por uma palavra. Muitas das vezes as pessoas lançam uma palavra e não sabem o poder daquela palavra. Muitas das vezes as pessoas, né, falam mal de você e não sabem sobre a sua vida, né? As pessoas, elas têm costumes de querer que você faça aquilo que elas acham certo, né?
tem pessoas que ela quer que você seja conforme ela pensa que deve ser, conforme ela foi doutrinada a achar que era o mais certo. Então, se a pessoa não faz aquilo igual, elas acham que a pessoa não é de Deus, elas falam um monte de asneira, né? E aqui Paulo e Silas, eles libertaram uma menina, era para eles ser gratos, né? Ser gratos, uma alma foi liberta, né? Uma alma foi solta das garras do inimigo, mas não, ao mesmo tempo eles ficaram furiosos. Por quê? Porque não dava mais lucro. Eles visavam lucro. Quantas pessoas hoje só visam lucro, né? Hoje as pessoas, irmãos, tem muitas pessoas que pregam visando só lucro, visando só encher seu bolso. Tem pessoas que não estão preocupadas com as almas, não estão preocupadas com as ovelhas, não estão preocupadas em libertar, em transformar vidas, não, só estão preocupados em visar lucros. E aqui na antiguidade não era diferente. Paulo e Silas estavam pregando, né? E a mesma multidão aqui que se levantou sem saber, né? A multidão, né? Uma hora ovaciona, outra hora já quer lançar no cárcere. Eu me lembrei lá de Jesus quando entrou em Jerusalém, o mesmo povo, né? Que ovacionou Jesus, né? Tirou lá seus mantos para Jesus passar em cima do burrinho e gritava Hosana, Hosana ao Filho do Deus vivo. Foi a mesma multidão que depois, quando Pilatos mandou escolher, dizia solta Barrabás e crucifica-o. Então as multidão não quer dizer nada. Às vezes você está seguido por uma multidão, mas diante de uma mentira, diante de uma circunstância, às vezes a multidão nem para pensar, nem lembra daquilo, né, que a pessoa fez, que nem Jesus, ninguém mais lembrou. Muitos dali que mandaram crucificar ele foi os mesmos, né, que foram curados, que foram libertos por ele. Eu creio, né, a palavra não diz, mas eu creio que muitos ali seguiam ele, queriam, né, chegar perto dele. Então, irmãos, aqui mostra que nós não devemos nos apegar a homens, que a gente não deve se apegar a homens, não deve se apegar ao que pensam de nós, o que falam de nós. Paulo e Silas, eles foram presos, açoitados, amordaçados no cárcere, presos pelos pés em tronco, né? Que nem escravo, que nem pessoas da mais baixa estirpe, né? Eles foram presos por pregar a palavra, eles não fizeram nada de mal. Hoje eu vejo crentes, né, que por qualquer coisinha não quer mais ir na igreja, porque a irmãzinha passou por mim, não deu paz no Senhor, não vou mais na igreja, porque o pastor me chamou a atenção, não vou mais na igreja, porque o grupo de louvor me tirou do louvor, não vou mais na igreja. Então hoje os crentes estão tudo mimimi, qualquer coisinha já querem abandonar Jesus. Quem te chamou? Foi o homem ou foi Deus que te chamou? Então a gente tem que trazer isso para o nosso dia de hoje. Aqui Paulo e Silas dão um grande ensinamento. Era para ele estar na cadeia murmurando, reclamando, né? Eu conheço muitos crentes que fariam isso, né? Iriam estar lá, Senhor, a gente estava pregando a sua palavra, a gente libertou uma pessoa cativa, endemoniada, e estamos aqui sendo humilhados, eu nunca mais vou pregar a palavra. Mais adiante você estuda a palavra, que eles soltam Paulo e Silas e ainda diz para eles não pregar a palavra. O que eles fazem? Eles saem dali e vão, né, vão pregando a palavra. Isso não fez eles parar o ministério deles. E por volta da meia-noite, em vez deles estarem lá chorando, reclamando, murmurando, dando um testemunho feio, né, que nem eu vejo hoje muitas pessoas, por qualquer coisinha, porque perdeu o emprego, começa a murmurar contra Deus, porque Deus não fez aquilo que ela queria, não curou, não transformou algum familiar e já quer abandonar Deus, né? Só vão atrás de Deus quando Deus dá alguma coisa. Deus não é o nosso empregado, Deus não é o nosso funcionário que na hora que eu faço assim ele vem, não é o nosso garçom, né? Então a gente tem que entender. Deus, ele vai continuar sendo Deus se ele fizer e se ele não fizer. Então que você venha entender. Paulo e Silas, eles
Em vez de murmurar, em vez de reclamar, ele estava adorando a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, olha só, oravam e cantavam louvores a Deus. Então ele estava em oração e cantando louvores a Deus. Ele estava glorificando o nosso Deus. Irmãos, isso dá sim de encontro a nós e faz nos acordarmos, porque às vezes muitos, né, de nós, me coloco assim, eu não sou de murmurar, né, mas eu me coloco porque eu sou falha também, por qualquer coisinha, né, que abandona Deus, já reclama da igreja, já reclama do pastor, já reclama dos irmãos, já quer ficar em casa trancada, já não quer mais ir para a igreja. E aqui eles estavam orando e cantando a Deus. E os companheiros da prisão ouviram. Olha só o testemunho, irmãos. Olha o testemunho. Qual é o testemunho que você tem dado na sua casa? Qual é o teu testemunho quando você é perseguido? Qual é o teu testemunho quando as coisas não vão muito bem para você? Qual é o teu testemunho no meio dos teus familiares, que só você é crente? Qual é o teu testemunho? Isso aqui é rico para nós, irmãos, aprendermos. Eles deram testemunho. Tanto é que mais adiante você vai ver que o carcereiro e uns quantos deles foram salvos, porque o testemunho de Paulo e Silas ganhou almas. Então que nós venhamos deixar esses mimimi, essas coisinhas que não leva a nada, só leva para o inferno. Que a gente venha deixar essas coisinhas. É hora da igreja crescer, é hora da igreja de Cristo mostrar para o que veio. Hoje eu me lembro, né, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, que eu ia na igreja com uma pessoa que já não está mais entre nós, mas que me ganhou para Jesus. Eu creio que através das suas orações Deus mudou a minha vida. Eu ia para a igreja com essa pessoa. Eu me lembro que o cristão, quando chegava num local e dizia que era crente ou numa rua, as pessoas respeitavam, sabe? As pessoas tinham reverência por aquela família, respeitavam aquela pessoa. Nas lojas a pessoa tinha um nome, sabe? Os comerciantes, né, queriam até que aquele cristão comprasse lá, porque sabiam que cristão era uma pessoa de palavra, era uma pessoa honrada. Hoje nós podemos dizer isso, irmãos? Muito pelo contrário. Hoje nós estamos sendo igualados ao mundo. Hoje muitos cristãos estão sendo igualados ao mundo. Por quê? Por causa do testemunho. E aqui Paulo e Silas, eles cantavam, oravam em cadeias, e aí os seus companheiros de prisão escutavam. E nesse meio tempo veio um de repente de Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Nada ficou como era antes. Alá, Xurianda, Elabaxá, que nada hoje vai ficar como estava. Que você venha sacudir, que a presença de Deus venha sacudir os alicerces da sua vida, que você venha louvar diante da dificuldade, que você venha louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, que você venha se levantar em oração, que você venha buscar a presença de Deus, porque aí os de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Não é murmurando, não é reclamando, não é choramingando, não é achando que o fulano está errado, que a fulana está errada, que você vai conseguir algo de Deus, não. Não é as suas lágrimas que vão tocar o coração de Deus, não. Aqui Paulo e Silas dão um grande ensinamento para nós hoje. Quem de nós já não foi perseguido? Quem de nós já não falaram mal de nós? Quem de nós já não tentaram mal contra a nossa vida? E a diferença é se você deu ouvido para esses endemoniados ou se você seguiu em frente. Paulo e Silas, eles só conseguiram esse de repente de Deus, só aconteceu os alicerces, né, da prisão. Os alicerces da prisão se abriram, as portas todas se abriram, soltaram as cadeias. Qual é a cadeia que tem prendido a sua casa? Qual é a cadeia que tem prendido a sua vida? Qual a porta que precisa ser aberta lá e Xuricanta Elabaxai para você? Então, que você venha entender. Para ter os de repente de Deus, para as coisas acontecer,
para as portas se abrir, para os alicerces cair por terra, para as prisões se soltarem, precisa de você. Qual o testemunho que você tem dado? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem amaldiçoado o teu Deus? Ou você tem feito orações? Você tem dando glória a Deus? Ah, mas missionária, a senhora não sabe o que eu passo. E você não sabe que eu passo também. A diferença é essa. A maneira que eu vou agir diante da situação, irmãos. Tem tantos testemunhos na Bíblia, assim como Paulo e Silas. O José foi vendido pelos irmãos, foi tido como um cara, vamos dizer assim, que me fugiu a palavra, mas foi injustiçado por a mulher de Potifar, e mesmo assim ele continuou, ele não parou, ele não ficou se achando coitadinho enquanto estava lá na prisão, não ficou se achando o derrotadinho, humilhadinho, porque os irmãos venderam. Não, ele continuou firme, crendo que o mesmo Deus que permitiu aquilo era o mesmo Deus que ia libertar ele, que ia honrar ele. Então, que nós venhamos entender. A palavra é muito rica, eu já me estendi, né, irmãos? Dá vontade a gente ficar aqui o dia inteiro pregando, né? Porque a palavra é tão boa, tão linda e faz a gente aprender algo, né, para nossa vida. Eu quero agradecer a todos os irmãos que continuam aí me seguindo, continuam, apesar de eu estar longe, as pessoas continuam acessando meus vídeos, pessoas que querem ouvir uma palavra abençoada de Deus, né? Que não estão atrás só de reteté, de coisa assim. São as pessoas fiéis que estão aí no meu canal, né? E eu agradeço a todos vocês. Eu continuo nos mesmos propósitos de oração pela vida de todos vocês. Tem novos seguidores. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a todos vocês que acreditam que eu sou uma serva do Senhor, que eu fui chamada pelo Deus vivo. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado nas redes sociais, no meu canal de YouTube. Eu continuo nos propósitos, eu pretendo subir um monte com a vida de vocês, que uma vez no mês eu gosto de subir ao monte, né, para agradecer pelos testemunhos, pelas causas que aparentemente parecia impossível, que Deus respondeu a oração, porque a palavra diz que muito pode a oração do justo, e a igreja de joelhos, né? Imagina se não vai aquebrantar o coração do nosso Deus. Então que você continue orando pelo seu familiar, que você continue dando testemunho dentro da sua casa, dentro da sua empresa, na sua igreja, onde você estiver, que você seja que nem Paulo e Silas, né? Para os alicerces cair por terra, para as cadeias, né, se abrirem, né? Para as portas se abrirem, nós precisamos fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. E eu abençoo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?